Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Um abraço a você ligado aqui nos Donos da Bola. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo de hoje, o de ontem e o de domingo. Será que a Caldense consegue jogar na sua casa no jogo de volta? Acho que não, hein? Será que vai para Varginha? Talvez. Será que o jogo vai acontecer no Horto? Talvez também. Será que pode acontecer no Mineirão? Talvez também. Daqui a pouco a gente vai falar de tudo isso. Estou aqui com os nossos intrépidos comentaristas. E já começando a falar de promoção. Atenção, amanhã sai o sorteio de mais uma camisa do Atlético. Amanhã sai o sorteio, amanhã sai o resultado, na verdade, né? 72250, 72250. Você participa, coloca o seu nome na frente e eu compro nas lojas do Galo. Então tá aqui, ó. Amanhã sai então o resultado. E amanhã também, aliás, lojas do Galo com produtos oficiais, as camisas oficiais, todos os produtos do Atlético em todas as lojas do Galo, espalhadas por toda Belo Horizonte. Tem mais para ser inaugurada por aí, muito mais novidades, então você compra todos os produtos nas lojas do Galo. Tem também um kit do Cruzeiro que o Leandro vai mostrar ali agora, 72250. Todo esse kit para um torcedor só, hein? Garrafa, chaveiro, capa de celular, bola de pelúcia, raposito, faixa e flâmula. Tudo isso para um só torcedor do Cruzeiro. Para você participar, 72250, eu compro nas lojas Maior de Minas. Sorteio rola amanhã aqui nos Donos da Bola e você, é claro, não vai deixar de participar. Segura para mim aí, ídolo, por gentileza, começando mais uma edição dos Donos da Bola, então, aqui na tela da Band. E a gente já vai direto falar exatamente sobre o jogo. Aliás, deixa eu falar primeiro do produto aí, ô simpático Genta. Vamos lá? Deixa eu só dar um recado aqui primeiro para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo de ontem e do Atlético que joga hoje também contra o Colo-Colo. Mas só um recadinho rápido aqui, que tenho muito prazer em dar esse recado, porque eu vou te fazer uma pergunta que vai ficar só entre nós dois. Ninguém mais vai saber. Me dá aqui, por favor, Leandro. Você não quer entregar porque você está tomando, né? Como anda a sua vida sexual? Tá ruim, tá sem graça, não tá acontecendo, tá aí sem disposição, tá olhando para a esposa aí agora na sala da sala da sua casa, meio sem graça, não é? Tá se sentindo literalmente para baixo? Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual, mas você não precisa se desesperar. Eu vou indicar para você o Forte Hered, que é um produto sensacional. Sabe por quê? É um energético natural voltado para a disposição sexual. Faz efeito por até 72 horas. Com Forte Erecte você vai voltar a ter aquela energia de antes. Muito vigor, ânimo, disposição para aquela relação ficar ainda melhor, mais caliente. Então ligue agora 34016800. O Forte Erecte, por ser natural, qualquer pessoa pode tomar. E sem preocupação. Então ligue agora, pegue seu telefone 34016800, compre, tire todas as suas dúvidas pelo telefone, receba o Forte Erecte na sua casa ou no seu trabalho com todo o sigilo e descrição, porque a embalagem é muito discreta. Parece uma caixinha de bombom. 34016800, Forte Erecte, a energia que cabe no seu bolso. Ai, papai, ontem os jogadores do Cruzeiro tomaram, os do Galo, olha, desculpa, também tomaram, e você viu no que deu ontem, né? O Atlético precisa vencer o Colo-Colo por uma diferença de 2 gols para buscar esse objetivo aí, né, que naturalmente é a classificação. O Levi vai a campo com um time bem ofensivo e o nosso Mr. Band, Luciano Dias, ele vai contar agora como é que o treinador vai montar a equipe para o jogo de logo mais. Ele conta lá e daqui a pouco a gente comenta aqui. Roda aí. Um elenco acostumado com decisões. Se nós conseguirmos manter essa estrutura, manter jogadores atuando, né, sem mais lesões, a gente consegue sim crescer, consegue essa classificação, porque eu vejo que nossa equipe tem muito potencial técnico e principalmente conjunto, né, haja visto que nós mantivemos aí uma boa base em relação à temporada passada e acho que agora é o momento da gente crescer para conseguirmos atingir nossos objetivos. Uma torcida que promete apoiar do início ao fim do jogo. O Independência vai estar lotado hoje. É pressão contra o Colo-Colo. Eles vão sentir a pressão fora do estádio e dentro mais ainda. A gente precisa de 2 gols e quando o Galo precisa de 2 gols, geralmente faz. O Galo já virou especialista, né? Não é à toa que é o time da virada. O Atlético não conta com 3 titulares para o duelo contra o Colo-Colo. Marcos Rocha e Leonardo Silva continuam no departamento médico.
Leandro Donizete está suspenso. E precisando vencer por 2 gols de diferença, Lever Coupe vai mandar a campo uma equipe bem ofensiva. Patrick entra na lateral direita. Ele que ficou na reserva de Carlos César no último clássico, ganha mais uma oportunidade de substituir Marcos Rocha. É normal que tenha uma cobrança pelo Rocha estar fazendo um excelente campeonato, mas estamos trabalhando, tentando evoluir a cada trabalho, a cada jogo, e vamos para mais uma batalha. Mas a grande mudança está no meio-campo. Guilherme ganhou a vaga de titular e será o responsável pela armação da equipe. O time terá apenas Rafael Carioca como volante de origem. Pode ser que não seja uma formação, talvez, para o ano inteiro, mas é uma alternativa, né, que o Levi tem usado e que tem dado certo em muitos casos. É o Atlético no ataque contra o Colo-Colo. É o Galo colocando a força do elenco à prova mais uma vez. Tá aí, tá aí. Bom, hoje na Band News pela manhã, a gente falava sobre a questão da tarimba, né? A gente falava da questão da experiência. Você vira um placar contra o News, vira contra o Olímpia, vira contra o Corinthians, vira contra o Flamengo. E isso vai te fazendo uma pessoa mais experiente. E nada melhor que a experiência, né, Brasil? Sem dúvida. Isso em todos os segmentos, em todas as áreas. A experiência conta muito. Mas será que isso a gente pode tirar como um fator positivo para o Atlético hoje contra o Colo-Colo? Eu começo com você, Júnior Brasil. Você acha eu sou mais experiente, não, né? Que você é o mais experiente da turma, exatamente. Você acha que isso conta? A vantagem de estar com o time quebrado, cheio de desfalques, o bom momento do Atlético, ou tudo isso são fatores que para o Atlético você tem que botar o pé no freio e falar, opa, peraí, vamos com calma, com parcimônia. E aí, você enumerou muito bem esses fatores. Grande abraço, Everton, para você. Praticamente respondi sua pergunta. Você praticamente respondeu, mas é legal quando você coloca essa maturidade que o time vai atingindo, porque a gente tem visto isso. O time do Atlético está mais maduro em alguns aspectos. A gente percebe até também por parte de alguns jogadores. Nem todos, porque às vezes o Patrick não é muito maduro. Eu ia falar isso na hora, não vai muito, fica ali. Mas essa maturidade a gente percebe. E aí é o pacote. Eu acho que esse Colo-Colo todo quebrado, com muitos problemas, tanto que trouxe até os meninos. É óbvio que pode haver uma superação, mas o momento a que você se referiu é uma realidade. O Atlético tem evoluído, o Atlético tem crescido. O Levi fala, tem muito a melhorar ainda. Mas o Atlético hoje é uma equipe mais firme, mais coesa, vem embalada de um bom resultado. Acredito na força do Atlético e o aditivo, né, que o Atlético tem, que é aquele combustível aditivado, é a torcida. Isso aí não tem dúvida. Tudo anda bem com o Bardal, né, Brasil? Claro, e aí você com aquela torcida, no Caldeirão, impulsionando, vivendo esses jogadores aí, a diferença, um prato, esse novo esquema que o Levi, novo não, porque já é conhecido, já foi colocado outras vezes, mas um esquema que torna o Atlético mais ofensivo, eu estou acreditando muito numa vitória expressiva, não tem dúvida quanto a isso. O fato de você acreditar numa vitória expressiva, eu posso entender que hoje, quando você acordou, você gritou, eu acredito? Claro, eu acredito, sem dúvida. Tem que ser, e também acredito que aqueles mais de 20 mil que vão estar lá, vão respirar e se acredita, e quem não tiver até sim na mão, eu acredito, impulsionando, e assim tem que ser, seja para Atlético, Cruzeiro, América, grande Coelhão, daqui a pouco aí, sempre acreditando. Muito bem. Dona Creuze, fala para nós aí sobre o jogo de hoje. Calma, gente. Vocês precisam esperar em cima para chamar o Cruzeiro. Eu começo a falar do Atlético, os caras começam a gritar lá em cima. Calma, gente, tem que dividir bem o programa. Vamos falar do Atlético por enquanto aqui, Edu, sobre esse jogo, sobre todos esses aspectos que são positivos para o Atlético no jogo de logo mais. Se você comemora, no bom sentido, esses aspectos, ou você é aquele sujeito comedido, aquele sujeito que analisa com parcimônia e olha para o Colo-Colo e diz aquela frase que ninguém nunca falou no futebol, que porco magro é que suja a água. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Acho que um pouco das duas coisas, todos esses fatores que você enumerou, com toda certeza, são importantes. Não
adianta a gente negar. Claro que é melhor enfrentar o Colo-Colo sem o Bocejú, sem alguns jogadores importantes. Alguns ainda são dúvida, nem tudo está definido ainda nesse aspecto. 5 jogadores já estão confirmados fora do time, mas há ainda algumas dúvidas. Então, não dá para ter certeza a equipe do Colo-Colo que vai entrar em campo. Mas a gente já sabe que vai ser uma equipe longe da equipe principal. Mesmo se fosse o time titular, eu acho que o Atlético teria totais condições de reverter o placar, mas, bem ou mal, né, com esses problemas, o Colo-Colo chega enfraquecido. Como a gente falou ontem, o time que a gente imaginava e que a gente pedia, já confirmado, sem muito mistério, o Levir Coupe joga com só o Rafael Carioca de primeiro volante, o Rafael Carioca só com um volante mais típico, né, primeiro volante sempre só tem um mesmo, e o Dátulo saindo mais para o jogo. Então, acho que tem tudo para dar certo, viu, Ido? Agora, a gente comentava aqui, antes do programa começar, é impressionante como algo que é difícil, que é tido como uma tarefa complicada, até pelo fato de o Atlético já ter conseguido várias vezes, não é visto com teores tão impossíveis assim mais, né? E aí não é avaliação minha, não é avaliação nossa, a gente detectando um fato, até observando a imprensa nacional. Canais a cabo, todos colocando, não, acho que o Atlético passa, e isso tem muito desse histórico recente. Não é arrogância de ninguém, viu, gente? O Atlético não tem nada a ver com isso, não é entrevista de ninguém, com certeza o pessoal lá está todo consciente. São fatos ocorridos. É um sentimento que eu vejo de companheiros da imprensa de fora do estado. Um otimismo maior do que seria o corriqueiro quando há necessidade de um placar de 2-0. E uma curiosidade, o Júlio falava da torcida, é claro, né, que faz uma diferença impressionante. Agora, vai ser um duelo bacana nesse aspecto, porque 2 times de muita camisa e 2 times com torcidas especiais, porque o Colo-Colo trouxe muita gente do Chile, e eu pude observar isso até ontem no jogo do Cruzeiro. Trabalhando no Mineirão, o pessoal que já estava aqui foi lá, curiosidade, para conhecer o estádio, então tinha mais torcedor do Colo-Colo do que o do Universitário Sucre, na torcida visitante ontem. Inclusive, muita gente com camisa, assim, muitas crianças, um menino lá com camisa da Juventus, com a camisa do Vidal, né, que é um jogador chileno que joga pela Juventus, muitos jornalistas chilenos. Então, a gente vê que o negócio é sério, que veio um time grande de lá para jogar. Mas você sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Vamos inverter a situação. Digamos que o Atlético fosse definir hoje, na última rodada, jogando fora, com a possibilidade de entrar em campo sem 6 ou 7 titulares. Estaríamos, evidentemente, temerosos e preocupados, não é? Temerosos e preocupados. Aí o Atlético vai para o jogo, naturalmente, vai sentir a falta do Léo Silva, do Marcos Rocha e tal, mas vai para o jogo contra um time que vem com problemas, né? Pelo menos 3, 4 jogadores não estarão em campo, dos titulares do Colo-Colo. Joga em casa onde é unanimidade, todos os times que jogam no Horto falam que é muito difícil ganhar do Atlético ali. E você acha normal que a gente veja que, poxa, não é tão difícil assim por uma série de fatores, mas principalmente porque joga em casa, porque vem no momento bom de uma vitória no Clássico e porque pega o adversário quebrado? E principalmente porque, tecnicamente, mesmo estando desfalcado, ainda é superior a este Colo-Colo que vem todo quebrado, todo cheio de dificuldades e tal. Óbvio, o que o Cadu lembrou é perfeitamente, o Colo-Colo é uma equipe tradicional em termos de Libertadores, a gente tem que sempre lembrar isso, tem peso de camisa. Quantos jogos importantíssimos quanto o Cruzeiro, em termos sul-americanos, o Colo-Colo fez. Jogar lá seria terrível para o Atlético se essa decisão fosse lá, o contrário seria muito difícil. A gente acompanhou o próprio Tapia, que ontem não quis falar, ex-jogador do Cruzeiro, não quis falar sobre o time e tal, mas qualquer situação que ele coloque de time, é um time, entre aspas, desconhecida a forma de jogar dele. Talvez essa seja a maior dificuldade que o Atlético vai enfrentar. E a outra dificuldade é a mesma que o Cruzeiro enfrentou ontem. Eles não vêm abertos, porque a classificação para eles está no empate. Então, o que se espera do Atlético? Se espera tudo isso da superação que ele já teve por várias vezes no Horto, no Mineirão, nas situações em que ele enfrentou Olímpia, Corinthians, Flamengo, enfim, nessa série toda aí, mas se espera também que ele faça o seu jogo. Quando a gente diz assim, olha, você tem o Dátulo voltando à condição de volante, você tem o Guilherme entrando, e aí o Levir atendendo até o que o Guilherme disse, estou 100% sim, né? E vou, então, quer dizer, atendendo a isso. Você tem uma equipe que vai ter uma movimentação de frente maior. Para passar por uma retranca, essa
É a dica. É assim que se passa por uma retranca, tendo essa força ofensiva que o Atlético tem. Então, não é só, além desses fatores todos, ainda é acreditar que você tem um time que, em termos de frente, está muito bem. Ele pode sentir a falta do Marcos Rocha e tal, mas ele está com seus titulares e uma armação que nós todos dissemos aqui por várias vezes que seria ideal em muitos momentos. Então, é essa formação que vai para campo. Talvez por aí a gente acredite muito mais ainda nessa classificação. Muito bem, meus queridos, a vida ela é cheia de momentos importantes. É seu filho que passou no vestibular, é o aniversário de alguém da família, ou então é uma promoção que você ganhou no emprego. E o que a gente faz nesses momentos? A gente corre para falar com os amigos, com os parentes, com as pessoas que a gente gosta, é ou não é? Porque momentos importantes não podem ficar para depois, é ou não é? Então, olha só essa dica que eu vou passar para você agora. Com o Claro Fone, você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$ 19,90 por mês no combo multi. Você conta com todas as novidades para falar com quem você quiser e não precisa se preocupar com o valor da conta. Além disso, você tem também os serviços inteligentes, grátis, como Conferência 3, identificador de chamadas e chamadas em espera também. Então não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora 4004-8021 e peça já o seu, porque, claro, é você quem faz o agora. Daqui a pouco a gente volta para falar do Galo, porque agora o papo é o Cruzeiro, né? Parece que deu uma espantada nesse início de crise aí. Venceu o Universitário de Sucre no Mineirão, avançou às oitavas de final da Copa Libertadores. Diogo Ramalho, ele não tem uns gols, que todo mundo sabe, que não pode mostrar, que não tem direito e tal, mas vamos mostrar aí o Ramalho conversando e mostrando também, falando do povão que foi lá torcer. Veja aí. Corredores do Mineirão movimentados antes da partida. Hoje é superação. Nosso time ele precisa de estar com mais garra, com mais determinação. E não preocupar com os outros concorrentes, não. Vão ganhar e ser líder do grupo. Ainda hoje eu estava sem saber se botava o Henrique ou não, porque tudo indicava que ele não ia aguentar o jogo e ele na última hora pediu para jogar e eu acho que quando o jogador tem esse pensamento positivo também, ele tem mais capacidade de se superar. O torcedor tinha certeza da superação. Deu uma vacilada, mas não tem essa chance de não classificar, não. O Cruzeiro se complicou num grupo simples, um grupo aparentemente fácil, pelos próprios erros. E aos poucos você está conseguindo equilibrar o time. Eu tenho certeza absoluta que esse time ainda vai dar muita felicidade para o Cruzeiro. O time está em evolução, eu acredito, na classificação e, evidentemente, numa campanha bem melhor na fase de mata-mata da Libertadores. Confiança que vinha do mais jovem. Seremos campeões e não se esqueça, nós somos Lotus, somos Cruzeiro. O Cruzeiro vai ganhar de quanto? De 2-0. Ao mais experiente. Bola pra frente. Segunda fase da Libertadores é outro campeonato. E o placar pra hoje? 3-0 Cruzeiro. Na verdade, o resultado pouco importava, desde que fosse com vitória celeste. E ela veio. O William, depois de tentar 2 vezes, acertou a terceira e fez 1-0. Já no segundo tempo, Léo aumentou de cabeça. Com o resultado, o Cruzeiro fez o que se esperava dele desde o começo. Se classificou em primeiro do grupo. Foi um time organizado contra um adversário que veio muito fechado e especulando aí até o empate ou a orientação do outro resultado lá. E mesmo assim a gente teve muito boas jogadas pelos lados do campo, tanto pela direita, pela esquerda. Acho que foi um jogo equilibrado do Cruzeiro, de superação e fortaleceu para frente aí na Libertadores. Vamos aguardar agora nossos adversários. Um jogo que valia a classificação e, quem sabe, a manutenção de Marcelo Oliveira no comando técnico da equipe. Você vem de um resultado negativo, sai de uma competição, a cobrança sempre é maior, mas nós somos profissionais. 2 dias após esse jogo, nós estamos aqui de novo, pudemos mostrar dentro de campo a nossa força, superando o estado físico, mental, porque você sai, o abatimento é normal. Futebol é assim, às vezes está em cima, outro dia está embaixo, mas a gente sempre procura tá buscando a melhora para a gente estar dando essa força também. Ele que é um cara que é espetacular, sempre está ajudando também os jogadores e a gente sabe da importância dele e já conhece o grupo bastante, vem conhecendo mais ainda e ele está sempre buscando o melhor para a gente ali para poder estar ajudando a equipe do Cruzeiro. Muito bem, tá aí o Marquinhos falando. Ontem você trabalhou no jogo, Ido. Trabalhou, Sim, né? Trabalhei. Tanto trabalhou que eu te ouvi, inclusive, e te xinguei, inclusive, nas mensagens, né? Pô, posso falar então o que você falou aqui na mensagem? Não. Melhor não.
Porque eu sempre brigo com você, que você fica dizendo de 4-2-3-1, 7-5-2 a Vulcabras e tal. E ontem, como é que foi? Vou falar o que eu acabei de falar aqui. A gente não pode mostrar o gol, né? Estava comentando aqui que na Itália, nos canais a cabo lá que não tem os direitos de transmissão dos jogos do campeonato italiano, eles simulam um gol, tipo, num programa de computação gráfica meio tosco, assim, parece tipo um paintbrush, e a gente podia imitar isso. Eu também acho, botar uma mesinha aqui, botar uns legos e tal, não duvida não, tá? Tá, então vamos Esse tipo de ideia que o Júlio Prado adora. Tá. Se levar isso pra ele, ele vai mandar comprar. Se a ideia for boa, é minha. Se for ruim, foi sua. É claro. Não, se for ruim, não é de ninguém. Por gentileza, é possível você analisar o jogo de ontem? Eu acho que o Cruzeiro... ou você não quer falar? Não, eu acho que o Cruzeiro jogou bem. Não no sentido de ter sido brilhante, espetacular. Não foi uma partida excelente do Cruzeiro. Mas foi ali, foi ok. Não é um jogo para você também ficar criticando, ficar vendo coisas ruins. O Cruzeiro atacou desde o início, não teve grande problema na sua defesa. E falando da parte tática que você tanto gosta, o Universitário Sucre veio com uma linha de 5 na defesa, né? Veio muito fechado. Porque jogou com 3 zagueiros, mas os 2 laterais não avançavam. Então tinha um bloco de 5 jogadores ali, protegendo bastante o goleiro na última linha. À frente dessa última linha, muitas vezes, uma segunda linha com 4 jogadores e só um cara mais adiantado, só um atacante propriamente dito. Então um time que veio muito fechado, que antes do jogo, né, tinha a melhor defesa da Libertadores em termos numéricos. É sempre bom ressaltar que é estatística, né? Claro. Porque se for olhar a ferro e fogo, é claro que há defesas melhores, mas em termos de estatística vinha sendo a principal defesa. Também se classificou a primeira vez que o time boliviano chega às oitavas de final e o Cruzeiro exatamente o oposto, né? 15ª participação e nunca ficou fora das oitavas de final. Nunca foi eliminado na primeira fase. Nenhum time brasileiro que participou da Libertadores mais de uma vez tem esse retrospecto. Então é algo muito bacana que o Cruzeiro mantém, né? Esse cartel muito perfeito ali na Libertadores no que se refere à primeira fase. Nós falávamos da importância de vencer e convencer. O Cruzeiro venceu e convenceu, Júnior Brasil, ou venceu e não convenceu? Não, convenceu. O Cruzeiro jogou bem, jogou com pegada. A entrada do Marquinhos transforma o time. Eu, inclusive, vi o Cadu na hora de voltar, ele elogiando o Marquinhos, votando no Willian, os dois melhores em campo para mim foram o Willian Bigode e o Marquinhos. O Marquinhos ele consegue dar um ganho à equipe muito grande, por isso a importância desse jogador. Mas é óbvio que a gente não pode só falar, ser simplista. Marquinhos entrou, o Cruzeiro virou o melhor time do Brasil. Não, não é isso. Mas ele melhora muito sim a equipe, não há dúvida. Mas em compensação lá atrás também, Manuel, né, do grande Ed Mota, né, que ama os brasileiros, né, ama demais. A dupla é essa aí, até o Bruno Rodrigo assumir a titularidade. Ele abriu o show dele aqui com o Manuel, que ele lembra que ele falou que nem tocar. A música mais famosa dele aí. Também ele vai conversar. Não quer, só quer lá americanos os shows dele. Mas tudo bem. Tinha um pouquinho, algumas verdades, ele tinha também, né? Ô, gente, vamos falar de futebol, pelo amor de Deus. O Manuel e o Léo, essa é a dupla. Paulo André não pode ser titular. Houve um ganho incrível com os dois. A tranquilidade, não teve um erro crasso de posicionamento, de lentidão para a gente apontar. E havia um receio, né? Sim, havia um receio, a preocupação, até o Bruno Rodrigo entrar nessa briga efetiva. Esses são os dois caras que tem que estar lá. E acho que o Cruzeiro teve uma pegada interessante, muita gente já está falando, o Dourado, o cara está na reserva há quanto tempo? Está sem jogo, está sem ritmo, tentou, lutou, mas o Cruzeiro convenceu sim. Eu acho que o Cruzeiro pode estar renascendo numa Libertadores com essa pegada e no momento, olha, de muita pressão, o papo em cima do Marcelo ontem foi muito forte, hoje tem reunião do conselho, tem conselheiro que não queria o Marcelo, tem que acabar com essa pressão, gente. O Marcelo tem que continuar. É um cara competente, tem clube querendo ele. Mas tem que enxergar o Gabriel Xavier também com a 10. Tem que enxergar o Gabriel Xavier também com a 10. Mas foi ele que colocou. Não, tudo bem, eu estou falando como titular. Como titular. Não sei se como titular, mas o seguinte... não sabe o que está precisando fazer o quê para você aceitar? Deixa eu concluir. Você não deixa, vai lá. Então o conselheiro tem que entender isso com muita calma e não colocar
essa pimenta e desestabilizar. Agora, quanto ao Gabriel Xavier... O que você quer dizer com isso de conselheiro ter calma, desestabilizar? Porque Conta a história. Tem conselheiro que acha o seguinte, se não ganha do Atlético, o resto não vale nada. Pouco importa se o Marcelo é bicampeão brasileiro, pouco importa o trabalho competente também do Dr. Gilvan. Aí o cara não ganhou do Atlético, não, temos que tirar tudo, mudar todo mundo, manda o Marcelo embora. Toda razão. Absurdo, cara. Você tem toda razão. Deixa os caras trabalharem. Tem alguns corneteiros no conselho, sim, você tem toda numa razão. Todo conselho tem corneteiro. Mas isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar exatamente isso. Seria uma injustiça sem tamanho com o Marcelo, uma burrice para o Cruzeiro. Também é muito injusto que alguns, minoria, estão fazendo com o Dr. Gilvan e maioria torcida organizada, viu? Torcedor mesmo não tem embarcado muito nessa. É porque não está rolando aquele ingressinho. Agora, todo conselheiro, o que não justifica, é só uma observação, todo time tem a turma do amendoim ali no conselho. Cara, quem que está aí no mercado melhor que o Marcelo não tem. Agora eu só queria falar do Gabriel Xavier. Por favor. Eu me sinto muito à vontade, até porque a gente já falou. Até porque você é empresário dele. Você brincava muito comigo. O cara, ele foi mal aproveitado, não tenho dúvida. Em vários jogos ele poderia ter entrado, em vários jogos ele era opção e o Marcelo não enxergou isso. Tem erros do Marcelo, tem coisas que o Marcelo pode perceber? Tem, não há dúvida. Esse menino, em 2 minutos lá, aqueles famosos 2 lances, né? Um ele envolveu, o outro quase fez o gol. Então precisa ser melhor aproveitado. Ô Marcelo, presta atenção, Marcelo. Presta atenção. Talvez para desempenhar a função no meio-campo do Everton Ribeiro e do Goulart, talvez os jogadores estejam... talvez não seja a dupla que muita gente está dizendo. Inclusive, ontem eu estava analisando e tal, pensei, o meio-campo, você armando ali os 2 volantes, o Henrique e o Williams e tal, mas esses 3 homens de meio-campo ali, aí eu joguei com Gabriel Xavier, o William ou Marquinhos, o Arrascaeta mais aberto, mais avançado, e o Damião. E o Alisson fora. Pensei, o Alisson e o William fora. Quem centralizar? Ou então o William no meio-campo, né? Com o Gabriel Xavier, o William, Arrascaeta, mas e aí sem o Marquinhos. Mas eu pensei, não, o Marquinhos é o jogador que pode desempenhar a função do Goulart de uma forma mais equilibrada. Por quê? Porque ele marca, porque ele sabe chegar à frente, e o Goulart chegava muito bem, ele sabe jogar pelos lados, ele pode ser um elemento surpresa, não atuando na mesma faixa de campo, nem com a mesma função do Elias, do Corinthians, mas ele pode ser mais ou menos um Elias no Cruzeiro. Só que é o seguinte, ô Marcelo, perguntei isso aqui e fico à vontade para falar. Por que os melhores não jogam? Por que o Gabriel Xavier você não pode entregar para ele a 10 e dizer para ele, meu querido, a 10 está aqui, vai lá e arrebenta. Vem cá, vamos sentar aqui. Pega um DVDzinho do Cruzeiro aí contra o Botafogo em 2013 aqui. Você está vendo o Everton Ribeiro jogar? Dá para você fazer igual? Beleza para você? Então você está no time. Entendeu? E se tiver que tirar o Arrascaeta, se tiver que tirar o William, se tiver que tirar o Alisson, tira, pô. Se for pra mas mostrar o cara, vídeo, fazer igual, mas por que o Arrascaeta, o Arrascaeta também não pode ser o cara para jogar ao lado do Gabriel Xavier? Ele tá muito bem. Com o Marquinhos mais avançado e com o Damião, com o William mais avançado e o Damião, ou então sacar um volante e o Marquinhos atuar como um segundo volante, como o Levi coloca o Atlético às vezes. O Marquinhos é lateral direito, por que pode não cogitar isso, claro. Então, pega o William Farias e mostra um vídeo do Pirlo para ele, para ver se ele vira um volante. Você está tripudiando em cima do meu comentário. Por gentileza, mostra um vídeo do Marcos Rocha pro Patrício. Só para concordar numa coisa, é claro que o Cruzeiro não foi brilhante, mas diante de tudo que ele estava sofrendo, da pressão, da situação do Marcelo, da situação do Gilvan e tudo que a gente está sabendo de bastidores, era necessária essa classificação. Não tinha outra forma. Né? Talvez a gente não tivesse uma quarta-feira terrível hoje em termos de bastidores do Cruzeiro se essa classificação não viesse. Então, veio essa classificação, mas eu continuo achando que falta muita organização. Ontem foi muito mais superação e vontade do que futebol, do que técnica. Nem sempre dá para ser bonito também, né? Mas o Cruzeiro vai ter esse tempo para poder estar buscando, se vai buscar um armador que vá buscar, para poder se acertar e tudo. A questão do Gabriel Xavier, e ontem muita gente perguntava sobre isso, eu acho o seguinte, a gente viu muito pouco do Gabriel Xavier. Eu gostaria de ver o Gabriel jogar. Acho que é possível até que este jogador esteja dentro do Cruzeiro, porque se dá chance para tanta gente, por que não dá chance para que ele faça o jogo, para que ele mostre que veio? Os momentos em que ele entrou e que ele fez tudo do futebol bonito que a gente gosta, é bacana de ver. Não sei se é o cara, não sei se a continuidade dele realmente vai mostrar que ele é o jogador para ser dono da vaga durante 90 minutos. Mas precisa jogar, precisa a gente
gente vê. É isso que eu tô dizendo, ele precisa jogar. Porque a sequência a gente precisa ver. Agora, é legal ele conquistar. Porque quando você vê o parece que ele tá não. Sim, mas porque quando você vê o Marquinhos tão bem, é difícil você imaginar. Você gosta de conquistar. Gente, deixa eu... chama pra mim aí o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira. Chama o Marcelo Oliveira falando do Gabriel Xavier aí pra mim. Aliás, o jogador entrou ontem, entrou bem. O Marcelo falou sobre ele. Veja aí. Ele vem crescendo. Nos jogos anteriores também fez uma ou outra jogada boa e hoje eu acho que foi o seu melhor jogo. Ele entrou muito bem. Todos que estão aí, eles podem jogar, serem titulares ou podem ficar fora. Independente do nome, da contratação que veio mais badalada ou não, todos eles podem ter chance. Ele está cavando esse caminho, é assim que se faz, através do treinamento, mas principalmente demonstrando no jogo que é capaz. Eu acho que ele vai nos ajudar nessa sequência aí, é um jogador que eu penso que vou utilizar mais sim. Quando eu vim para cá, recebi o convite de vir para o Cruzeiro, eu sabia da pressão que existiria e saberia que era a oportunidade da minha vida. Então eu venho treinando forte no dia a dia para que quando a oportunidade apareça eu possa estar pronto. Tem visão periférica, o Gabriel Xavier, um olho no peixe, outro no gato aí. Joga muito, cabeça de bagre, não faz um jogo de Libertadores, o que ele faz. Já vi treinar, não foi uma vez só. E na Portuguesa foi muito bem, teve então não é por causa da entrada de ontem. Entrou, deu duas grandes jogadas. Não, que eu e meu parceiro Gabriel tem qualidade para jogar. Então tem que botar para jogar. Tem que ver Agora, mais. só uma coisa, tem que ver mais. E o Marcelo precisa ter ousadia também. Eu não estou dizendo que dentro da Libertadores você tem que fazer testes. Mas por que não ousar, às vezes, sair um pouco do trivial? Sabe, eu estava vendo um cara no Twitter, eu não lembro o nome do cara, não sei se é Júlio, fez um levantamento que nos últimos 3 jogos o Cruzeiro levantou 95 bolas na área do adversário. Primeiro isso tempo foi no ontem foi todo eu vi essa assim, estatística. Não vi, foi porque o cara que publicou, acho que é Júlio, aliás, muito bom, os tweets dele são interessantes pra caramba e tal. 95 bolas levantadas em 3 jogos. E ontem estava exagerando também. Pois é. Curiosamente, o gol saiu assim, com o cruzamento do Mike, que estava mal. Depois, ao longo do jogo, ele melhorou. Sobre o Gabriel Xavier, é bom a gente destacar que no próprio Cruzeiro, independentemente de treinamento, da boa passagem dele pela Portuguesa, foi um dos poucos que se salvaram aí nos últimos tempos na grande lusa. Ele nos últimos jogos, todas as vezes, ele não só entrou bem, como pelo menos uma jogada de muito efeito ele produziu. Contra o Atlético, ele conseguiu um drible espetacular pelo lado do campo, no Independência. Contra o Mineiros, no Mineirão, ele fez uma jogada muito bonita, partindo da direita, que lembrou muito o Everton Ribeiro, você colocando ali as similaridades. E ontem, as jogadas espetaculares foram 2. Então, ele tem muita personalidade, ele está produzindo esses dribles diferentes, a gente vê que não é coincidência. 2 vezes ele conseguiu o mesmo drible, que é muito raro, que é tipo dar uma caneta no adversário de letra, pelo lado do campo. Não saiu o gol, então não ficou tão famosa quanto a caneta do Arrascaeta, nem os lances do Suárez. Só que foi muito bacana o que ele fez 2 vezes em 2 jogos diferentes. E ontem, Everton, na linha de 3 meias, ele jogou pela esquerda. Nos últimos jogos, ele vinha jogando pela direita, na vaga que era ocupada justamente pelo Everton Ribeiro. E ontem ele mostrou que para ele não tem essa de lado preferencial. Qualquer um dos 2 lados ele consegue realizar o drible, ele consegue funcionar muito bem. O Alisson, por exemplo, funciona bem melhor na esquerda, na direita ele não vai tão bem. O Gabriel Xavier já mostrou que pelos 2 lados ele joga. E para completar, você citou ali possibilidades para o Cruzeiro formar essa linha de armadores. E você esqueceu do Alisson. Não estou criticando, mas a gente já vê que é um jogador que, em função das contusões, as pessoas gradativamente já vão até no inconsciente, deixando um pouco de lado. Esse ano a gente fica preocupado porque são muito novos para isso. E o Marcelo já falou sobre o fortalecimento que os dois precisam passar. Mas se esse fortalecimento já está acontecendo, se eles não têm jogado com tanta frequência e estão sentindo tanto, preocupa. Sabe o que é uma coisa que me preocupa? Jogadores para essas 3 vagas. Eu gostaria que vocês analisassem só uma coisa que me preocupa no Cruzeiro. Eu não vejo a menor necessidade de o Damião não está escalado, então tem que ser o ceifador, que é um jogador com as mesmas características. Eu não vejo essa necessidade, porque o Cruzeiro não jogava, às vezes, nos anos anteriores,
sempre com um homem referência. Mas ontem valia dar uma chance tudo pro cara. bem, valia, claro. E eu gosto do ceifador, não acho um craque, né? Eu gosto dele, cara. Acho que ninguém é artilheiro do Palmeiras, num ano difícil, com um time babinho. Mas fez 8 gols de pênalti. Não interessa, meu. Até para bater pênalti tem que ter competência. Eu acho que um cara que se doa, não é nenhum craque, não vai ser titular no Cruzeiro, mas eu acho que pode ser importante para a composição de elenco. Quando o Paulo André foi contratado, teve um cara do meu prédio lá que quase me bateu no elevador. Né? Que você falou, é ruim? O Paulo André é ruim? Não. É lento. Eu falei que a contratação era boa, mas em momento algum foi, não, titular absoluto. Dedé, Bruno Rodrigues e Manuel agora, pode, não, hora nenhuma. Porque você tem que ter um elenco qualificado. E eles fazem parte de um elenco qualificado. Agora, qual a necessidade de sacar o Leandro Damião, tá machucado, então, e colocar um cara com as mesmas características? Não pode, de repente, usar, vamos meter velocidade para cima dos caras? Olha aqui, deixa eu falar, hoje eu estou nervoso. O calor tá demais também, né, gente? Eu vou falar para você da farmácia Anagales. Você está cansado de pagar caro em medicamento? Está cansado de ser mal atendido? Então corre para Anagales, meu amigo. Lá tem os melhores preços, o melhor atendimento. Tem a Anagales ali na Rua Caetés 320, tem na Goitacazes 178 e em mais 11 lojas de Belo Horizonte. Você experimenta o melhor atendimento e os menores preços, são mais de 11 lojas para te atender. Olha só essa promoção. Me dá aqui, Leandrinho. Olha essa promoção aqui do Biolong. Olha, é a base de açaí, cogumelo blasei, guaraná e sais minerais. Acaba com o estresse, fadiga, cansaço físico e cansaço mental. Na Anagales você compra 2 e ganha 1. É isso mesmo, compra 2 e ganha 1. Então, meu amigo, tome Biolong, fique Biolong. 3272-1166, peça pelo televenda. 3272-1166, a farmácia Anagales faz mais por você. Anagales é cuidado natural pela vida. Minha irmã falou que é para cortar a unha, pô, tá feio no vídeo. Minha irmã, não tenho tempo. Vamos pro intervalo rápido, a gente volta em 2 minutos. Até já. Toma aí, Leandro.